Pessoal, então falando da etiologia, né, o que pode levar um animal a desenvolver essa pancreatite? O que pode levar um animal a ter essa ativação prematura da tripsina dentro das células acinares, né, dentro do pâncreas? Então, a maior parte, cerca de 90% das pancreatites é de origem desconhecida, idiopático. Foi aquilo que eu falei na aula passada. Então, não se conhece exatamente o mecanismo que faz com que ocorra essa ativação prematura do tripsinogênio em tripsina lá nas células acinares. Mas a gente tem algumas causas conhecidas também, tá? Que eu vou passar alguma delas para vocês, né? Tem algumas pesquisas, né, que indicam algumas raças e gêneros específicos, né? Então, os terriers, né, têm um risco aumentado de desenvolver esses quadros de pancreatites. Fêmeas castradas, né, pode refletir o risco aí de hipertrigliceridemia, que isso pode levar, então, a essa ativação prematura, né? Dietas que podem causar, então, descrição da dieta com muita gordura, quadros de obesidade, podem estão relacionados também à ativação prematura, tá? Algumas intoxicações, como toxoplasma, tem algumas infecções em gatos, vou passar daqui a pouquinho para vocês, que também podem levar a essa pancreatite, né? Outros quadros seria a obstrução do ducto pancreático, né? Ou uma hipersecreção desses ácidos, né, pelo ducto pancreático, ou ainda um refluxo biliar ao ducto pancreático, né, por conta aí de uma neoplasia ou cirurgias, ok, colangites, então algum processo hepático desses ductos biliares que ocorre então um refluxo da bile, porque os dois são injetados lá na papila duodenal, ocorre refluxo que pode levar então a essa pancreatite, né? A própria hipergliceridemia, né? Então, o metabolismo de lipídios anormal inerente relacionados a algumas raças, né? A gente tem o Schnauzer miniatura, ou casos endócrinos, a própria diabetes, hiperadrenocorticismo também já foram correlacionados aí em quadros de pancreatite, né? Animais com hipercalcemia, né, aqui em quadros aí experimentais, né, que foi realizado, mas como em gatos do que em cães, pode levar a esse processo de ativação prematura, hiperparatireoidismo primário, né, então o traumatismo entra aqui também como um fator que pode levar o animal a desenvolver a pancreatite, né, o que seria o traumatismo? Um paciente que sofreu uma queda, né, ou um acidente automobilístico, né, algo que leve a uma compressão, um impacto grande a essas células acinares do pâncreas, né? Outro fator que pode estar envolvido são cirurgias abdominais de qualquer natureza. Então, o fato de fazer essa cirurgia abdominal durante a manipulação desse pâncreas tem que se tomar um pouco cuidado porque pode levar a pancreatite. Não é tão comum assim, tá? A pancreatite, eu preciso ter uma manipulação intensa, né, uma compressão realmente desse pâncreas para levar a pancreatite. Não é o simples fato de eu relar nele que vai desenvolver, tá? Mas pode estar associado dependendo da manipulação do pâncreas, ok? Quadros, então, de isquemia e reperfusão, né, ou cirurgias, né, entre as cirurgias abdominais também, casos da própria dilatação vulvogástrica, que vai levar o animal a choque, né, ou anemias hemolíticas, imunomediatas graves, né? Quadros mais avançados aí, e choque de uma maneira geral, qualquer coisa aí que vai levar então à isquemia. Alguns fármacos também estão correlacionados ao aparecimento ou cometimento de pancreatite, né? Então alguns organofosforatos aí tem uma lista, né, de medicamentos que, se for realizados de forma inadequada, exagerada, né, podem predispor também à formação dessa pancreatite, tá bem, pessoal? Né, aqui falando dos gatos, a gente tem alguns parasitas pancreáticos, né, esses hematoides aí em gatos, que são fatores relacionados também à infestação, né, desses dermatoides, ok? Não vou entrar aqui em tanto detalhes
né, sobre eles, mas esses parasitas, né, e alguns parasitas hepáticos também são causas conhecidas, então, da pancreatite felina. Tá? Então, sempre que a gente tiver aí quadro de pancreatite felina, deve ser investigado possíveis parasitoses envolvidas, tá? Lembrando que lá nos primeiros slides comentei com vocês que os felinos não são tão cometidos, né? Mas sempre que tiver, a gente tem que fazer a investigação desses parasitas. Bem, sinais clínicos que os animais vão desenvolver. Então, um dos principais sinais é essa dor abdominal intensa, tá? O paciente tem muita dor, né? Vou abaixar aqui a minha imagem para mostrar aqui para vocês, tá? Né? Esse boxer nessa posição. Então, essa daqui seria aquela posição de súplica, né? Ou posição de prece, onde os animais ficam quando eles têm qualquer tipo de dor abdominal intensa, tá? Então, qualquer outro quadro que vai levar o animal a desenvolver uma dor abdominal intensa, eles vão adotar essa postura. E aqui na pancreatite, um dos principais sinais clínicos é a dor aguda, né, nessa região epigástrica, que é a região onde está o pâncreas, né? Então, eles vão adotar essa postura de súplica, né? É bem comum a gente ver esse posicionamento. Então, a pancreatite, ela é talvez uma das causas, né, do abdômen agudo em cães, né, que vai levar, então, a dor abdominal intensa associado a vômito, que também pode estar envolvido. Muitos dos animais apresentam vômito como um dos sinais clínicos, né, associados, então, à anorexia, à apatia, o animal fica mais tristinho, mais quietinho, né, presença aí de dor. Mesmo que ele não adote essa postura de súplica, né, durante a palpação, ele vai ter um desconforto abdominal associado, então, a quadros de vômito, gênese. Bem, pessoal? A prostração, letargia, outros dois animais aqui também nesse posicionamento, né, de súplica ou posição aí de prece, que é bem conhecida aí na pancreatite, né, animais que adotam essa postura, ok? Então, todo animal que apresentar esses sinais deve ser investigado, possíveis quadros de pancreatite, lembrando que qualquer dor abdominal intensa pode levar o animal a desenvolver essa postura, não necessariamente seja a pancreatite, tá? Mas dentro da pancreatite, esse é um dos principais sinais clínicos que eles vão apresentar, tá bem? Se porventura esses animais, né, então aqui, ó, não apresentarem aquela posição de súplica, a gente faz a palpação abdominal, tá? Então eles vão ter desconforto na região epigástrica durante a palpação abdominal, né? Um outro modo que a gente tem para evidenciar, então, essa dor é manter o animal nesse posicionamento aqui e você palpar, então, a região epigástrica, né? Deslocando aí lá para cima, ok? Isso vai evidenciar, então, uma dor. É muito melhor do que a gente fazer... A gente tem uma resposta dolorosa muito melhor do que nesse posicionamento quadrupedal aqui do animal, ok? Então, nesse dorsal, que em quase 90 graus, a gente consegue uma evidência da dor, desse desconforto abdominal epigástrico muito maior. Bom, de sinais clínicos, pessoal, então é isso, não tem sinais clínicos muito evidentes, são bem brandos, bem inespecíficos, animais com pancreatite, tá? Então, assim, na clínica médica, a gente tem que ficar bem atentos a esses sinais, porque nem todos os animais vão desenvolver essa dor abdominal tão aparente assim, né? Mas são animais que vão estar prostrados, vão estar mais tristinhos, letárgicos, com quadros de vômitos e anorexia, tá? Então, todos esses pacientes, a partir do momento que a gente fizer aí uma lista dos nossos diagnósticos diferenciais, que descartamos outras doenças, né, que podem levar a esse quadro clínico, nós devemos sempre suspeitar da pancreatite, né, e fazer investigações para esse quadro, tá? Porque lembrando que essa doença, ela pode ter consequências graves aí para o animal, podendo levar até a óbito, ok? Então, é uma doença que precisa ficar atenta, né? E muitas vezes ela começa a ocorrer de forma um pouquinho mais
silenciosa, tá? Logicamente que vai agravando o seu quadro, mas precisa de tratamentos específicos, né? Que é basicamente tratamento de suporte, ok? Mas a gente precisa ficar atento quanto a isso, tá bem, pessoal? Bom, então como que a gente vai fazer o diagnóstico, então, da pancreatite? Né? Pelo exame físico, né? O proprietário o tutor vai trazer esse animal com esse histórico de vômito, de apatia, né? De anorexia, mas nada muito evidente, tá? No exame físico, a gente vai perceber essa dor abdominal, esse desconforto nessa região epigástrica, né? Lembrando que muitas vezes nós temos que evidenciar essa dor, ok? Um dos exames que nós pedimos com frequência, né, e que vai nos auxiliar muito no nosso diagnóstico é a ultrassonografia abdominal. E durante o posicionamento do animal durante o exame, né, ultrassonográfico, muitos desses animais apresentam dor na hora de fazer o posicionamento lá da probe na região epigástrica, tá? Então, essa dor abdominal muitas vezes é evidenciada durante o exame ultrassonográfico, ok? Nos exames laboratoriais, alguns animais eles podem desenvolver anemia e trombocitopenia, tá? A trombocitopenia aqui é um fator muito importante para a gente ficar atento. Nem sempre é uma trombocitopenia tão significativa, sim, tá? Mas sempre que a gente tiver um paciente com quadro de pancreatite e identificarmos, então, uma trombocitopenia, pode ser um indicativo que esse animal esteja apresentando uma coagulação intravascular disseminada, que é um dos principais casos e consequências que vai levar esse animal ao óbito. Tá? Então, sempre que a gente tiver evidências aí de trombocitopenia, temos que entrar com um tratamento específico, né, e agressivo aí para controlar uma possível coagulação intravascular disseminada, que é a CIT, tá? Que é uma das principais complicações dessa doença, tá bem? Alguns animais podem desenvolver também aumento aí de LT, FA, né, algumas enzimas hepáticas, nem sempre a gente consegue evidenciar isso, tá bem? Os exames laboratoriais mais específicos, então, para doença, né? Antigamente a gente fazia aí a avaliação, a mensuração das enzimas pancreáticas, amilase e lipase. Então, seria a evidência de amilase e lipase em mensurações elevadas, tá? Porém, essas enzimas, elas não são tão específicas e sensíveis assim para o diagnóstico de pancreatite. Lembrando que alguns casos graves de pancreatite, tanto a amilase quanto a lipase, pode estar em valores normais, dentro dos valores de referência, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ao solicitar esses exames, porque eles não são específicos, não são tão sensíveis assim, ok? Hoje a gente já tem no mercado, pessoal, um outro teste, que é a mensuração da lipase pancreática canina, CPLI. Esse teste é extremamente sensível, extremamente específico para a afecção, tá? Então, ele vai mensurar exatamente, aqui ele vai mensurar a lipase que é produzida lá no pâncreas, né? Só fazendo um adendo aqui, a amilase e a lipase, essas duas enzimas também podem ser produzidas por alguns outros órgãos, né? Como o estômago e intestino, ok? Já a lipase pancreática canina, a lipase pancreática específica canina, né, ela determina os níveis específicos de lipase pancreática no soro canino, né, sendo seguro, então, o diagnóstico de pancreatite canina. Não é um exame tão barato, né, ele tem um valor estiver aí um pouquinho alto, mas a gente já tem disponível ele aqui no Brasil, né, em alguns laboratórios, inclusive aqui em Maringá. Né? Antigamente a gente não tinha ele disponível, hoje a gente já tem, e cada vez mais se faz uso, então, dessa avaliação, né? E o que a gente vai encontrar, então, como resultado, né? Uns valores aí de 3 a 5 vezes o limite superior de referência, tá? Então, são valores bem altos e do diagnóstico de pancreatite, ele é o mais seguro que a gente tem para fazer, certo? Bom, o tratamento, então, galera, a gente tem como tratamento, assim, seria quase que um tratamento de suporte, né? A gente precisa entrar com a reposição dessa desidratação, né? Então, repor a desidratação aí em 4 a 6 horas. Lembrando que a gente vai seguir as regrinhas aí de reposição de volemia dos animais. Se eles tiver uma desidratação repentina, aí a gente pode
fazer a sua reidratação de forma rápida. Se for uma desidratação com tempo maior, a gente tem que respeitar aí um pouquinho essa reidratação, tá? Mas é a base de cristalóides, ok? Após a repor essa desidratação que o animal pode estar desenvolvendo, nós precisamos fazer então uma taxa de manutenção, tá? Então ele precisa ficar internado. Todos os quadros de pancreatite é indicado nesse momento inicial da terapia deixar os pacientes internados sobre medicações de uso injetável, né? E sobre a fluidoterapia. Tá? Uma coisa importante que precisa ser feito é a utilização de analgésicos, lembrando que esses animais vão estar com uma dor abdominal bem intensa, né, de moderada a intensa, então precisa se tratar essa dor, ou na clínica veterinária, né, quando o animal estiver internado no hospital, ou em casa, né, a gente pode fazer uso aí de tramadol associado à dipirona, tá? Então tramadol aí em doses mais elevada, de 4 a 6 mg por quilo TID, associado a dipirona, 25 mg por quilo. TID também, então 3 vezes por dia, a gente pode fazer associação, isso dá uma analgesia boa aí para o paciente, tá? Pacientes com dores mais graves, a gente pode fazer, então, infusão aí com milk ou filk, tá? Em alguns casos também é indicado até o uso de ketamina, dose baixa, para analgesia, né? A dose subcutânea, tá? Qualquer coisa, depois eu passo a dose e o protocolo certinho para vocês. Antibióticos, né, se faz necessário somente se houver indícios aí de infecção, né? Então, somente se o animal apresentar uma leucocitose com desvio à esquerda, né? Se a gente tiver evidências, então, que ele está desenvolvendo algum processo infeccioso, né, com essa leucocitose, nós podemos, então, fazer uso de antibiótico, bem? Aqui eu coloquei nesse slide, pessoal, a forma, né, uma das formas que a gente tem para fazer a infusão de milk, né, então a diluição, ok, e até a taxa, ok, né, temos que fazer os bolos, né, antes, mas esse slide eu não vou entrar então em detalhes sobre a utilização, é mais para vocês terem aí como se faz a infusão. Se vocês tiverem dúvida também, durante a nossa aulinha aí de videoconferência, a gente conversa sobre isso, ok? Podem me mandar e-mail, WhatsApp, se vocês tiverem aí de dúvidas, comentar aqui que a gente vai respondendo, tá bem? Os medicamentos que podem ser utilizados, né? Lembrando, o animal vai estar com um quadro de vômito, né? Então a gente precisa administrar antieméticos, né? A gente tem aí esse quadro da pancreatite, eu aconselho fazer o uso de antieméticos de ação central, que seria a ondansetrona ou a maroptate, que é o Cerenia. Eles têm uma ação um pouquinho melhor aí do que a metoclopramida, né? E outros antieméticos, ok? Protetores gástricos também fazem uso importante, então a cimetidina, a ranitidina, que pode ser utilizado no omeprazol também, ok? E como um fator importante aqui, pessoal, a gente tem correlacionado à nutrição, tá? Então, nesses pacientes que desenvolvem a pancreatite, tanto a pancreatite aguda quanto a pancreatite crônica, que sofreu um quadro agudizado, tá? É muito importante fazer um período de jejum, e é um jejum absoluto. Por que eu vou fazer esse jejum absoluto nesse paciente? Toda vez que tiver alimento no estômago, esse alimento for lá para o duodeno, que a gente já falou nas aulas passadas, como é que funciona, né, todo esse processo, toda vez que tiver alimento no duodeno para ser digerido, o pâncreas vai ter a liberação dessas enzimas pelos ductos pancreáticos, tá? E com a liberação dessas enzimas, eu ativo as próprias células acinárias a produzirem mais enzimas, né? E o que eu vou ter no pâncreas? Mais quantidades de tripsina ativa, porque ele está sendo ativado prematuramente lá no pâncreas, né? Então, quanto mais alimento eu der para esse paciente, mais enzimas eu vou estar sendo produzida. E eu não quero que o animal tenha produção dessas enzimas, né? Eu preciso que esse pâncreas sofra um período aí de tranquilidade, né? De quarentena para ele. Ele não pode produzir essas enzimas, né? Não pode liberar essas enzimas. Então é muito importante esse período de jejum, o jejum absoluto, tá?
Quanto tempo eu vou deixar esse paciente em jejum? Quanto tempo ele continuar com sinais clínicos, tá? E quando ele tiver com esse processo agudo da doença, eu mantenho ele em jejum. E é um jejum, pessoal, eu não vou só dar alimento para ele, mas para o animal que está na gaiolinha do lado, eu vou dar uma ração, um patezinho que eu coloquei no micro-ondas e saiu aquele cheiro, né? Porque o animal vai sentir esse cheiro e pode ter ativação também dessas enzimas, ok? Começar todo o processo, né? Que eu passei na aula passada quando a gente estava fazendo a introdução das doenças gástricas, ok? Então, é um jejum onde eu não vou estimular esse paciente ao alimento, né? Não vou dar, fazer qualquer coisa aí que estimule ele a comer, tá bem? Quanto tempo precisar. Ah, mas eu vou deixar ele muito tempo aí em jejum, né? Como é que vai ficar esse suporte nutricional? A gente tem algumas maneiras, né? Então, eu poderia aí fazer uma nutrição jejunal, uma nutrição parenteral, tá? Então, a gente tem alguns mecanismos aí que pode ser utilizado dentro de um hospital, uma clínica veterinária, para dar esse suporte nutricional pelo período, então, que o animal permanecer em jejum. Depois que a gente tiver, então, esse período de jejum, absoluto, né? Quando ele começar a regredir esses sinais clínicos, a diminuir a dor abdominal, a cessar todos esses quadros de vômitos, né? Eu vou introduzir aos poucos uma alimentação branda, né? Da mesma forma que a gente faz com quadros de gastrites, né? Então, inicia poucas quantidades, nem que tiver, né, intervalos maiores, com alimentação branda para esse paciente.